Então, estávamos vendo concentração comum. Então, vamos escrever aqui. Concentração comum é a massa sobre o volume, certo? Então, concentração comum é a relação da massa sobre o volume. Só que a gente já viu essa fórmula em algum lugar, isso já nos é parecido, né? Porque se eu recordo com vocês, em algum momento nós estudamos um negócio chamado densidade, e lá eu falava que a densidade era massa sobre volume. Ora, professora, então quer dizer que concentração comum é a mesma coisa que a densidade? Não. Mas, professora, você está falando que é massa sobre volume e que a outra também é massa sobre volume, então como elas não são a mesma coisa? Porque a gente tem que especificar massa de quem e volume de quem, entendeu? É um negócio que não é bagunçado. A gente tem que especificar de quem é que você está falando na situação. A concentração comum é uma relação da massa do soluto sobre o volume da solução. Isso mesmo. Enquanto que a densidade, ela também é chamada de massa específica. Por que a densidade é específica? Porque se eu estiver usando massa do soluto, o volume vai ser do soluto e não da solução. Se eu estiver usando massa do solvente, o volume também vai ser do solvente. Se eu estiver usando massa da solução, o volume vai ser da solução. Então, a densidade ela é específica, mocinho. Ela é específica para quem você está mencionando, né? Então, a gente pode ter a densidade da solução, a gente pode ter a densidade do soluto e a densidade do solvente. Mas os dados vão ser específicos de quem você estiver calculando, enquanto que na concentração comum não. Na concentração comum você tem a massa do soluto sobre o volume da solução. Bom, então essa é a primeira diferença que existe entre concentração comum e densidade. Por que eu estou falando de densidade? Porque muitos exercícios resolvem mesclar o conhecimento de concentração comum com o conhecimento de densidade. E para isso, meu querido, você vai precisar entender muito bem a diferença que existe de uma com a outra, tá bom? Então, vamos deixar bem claro aqui que a densidade ela vai ser específica. Então, se eu estiver usando densidade da solução, eu vou usar a massa da solução sobre o volume da solução. Vocês já viram que o segredo desse conteúdo é você justamente descobrir de quem é que você está falando, né? Então, tem que dar os nomes aí para os dados na hora de resolver os exercícios, senão você vai virar uma confusão, né? Que não vai sair muito bem, não. Então, se eu estiver falando da densidade do soluto, eu vou estar usando o quê? A massa do soluto sobre o volume do soluto. Se eu estiver usando a densidade do solvente, eu vou usar a massa do solvente sobre o volume do solvente, certinho? Então, a densidade, ela é específica, e aí, por isso, você tem que usar todos os dados daquele carinha que você está mencionando. Enquanto que a concentração comum, não. A concentração comum, ela mescla os dados da massa do soluto com o volume do solvente. Então, vou fazer um exercício aí só para finalizar e você ver como isso pode ser aplicado na prática. Então, vamos colocar aqui o enunciado de um exercício para a gente verificar como a gente pode, né, utilizar as duas fórmulas em uma questão. Aqui ele está falando o seguinte, como eu falei para vocês, gente, é importante ir dando os nomes de quem é aquele dado, tá? Então, uma solução cuja densidade é de 1,25 gramas por centímetro cúbico. Esse primeiro dado que ele te deu aqui é o dado da densidade. Depois, a gente vai entender se essa densidade se refere à solução, ao soluto, ao solvente, enfim. A gente tem que entender. Mas, olha só, uma solução cuja a densidade, então o próprio enunciado já está me falando que essa densidade é da solução.
são. Então, eu sei que a densidade da solução, ela vale 1,25 gramas por centímetro cúbico, certo? Foi preparada pela adição de 160 gramas de KI em 760 ml de água. Lembra, de menor quantidade ao soluto, de maior quantidade ao solvente. Então, ele está me dando aqui a massa do soluto, que é 160 gramas, e ele está me dando o volume do solvente, que é 760 ml. Pode até entender ali que, como a densidade da água é 1 para 1, eu posso afirmar que a massa do solvente aqui também vale 760 gramas, né? Já que existe uma proporção aí da densidade da água com a densidade do solvente. Então, se eu tenho 760 ml de água, eu tenho 760 gramas de água. É a única substância que socorre. Determine a concentração em gramas por litro. Bom, muito importante que se ele fala em gramas por litro, em algum momento aí eu vou ter que mexer nesse volume e transformar ele para litro. Mas vamos ver os dados que eu tenho. Concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto eu tenho, mas eu preciso do volume da solução. E eu não tenho o volume da solução, eu até tenho o volume do solvente aqui, né? Mas eu não tenho, por exemplo, o volume do soluto para poder somar e me dar o valor, né, do volume da solução. Mas eu tenho a densidade da solução, né? E se eu tenho a densidade da solução e eu consigo a massa da solução, como assim, professor, você consegue a massa da solução? Eu tenho a massa do soluto, eu tenho a massa do solvente, então a massa da solução é a soma dos dois. Eu consigo achar, então, o volume da solução. Então, vamos lá. A massa da solução vai ser igual a massa do soluto mais a massa do solvente, certinho? Então, a massa do soluto, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, vamos lá. Achar a massa da solução. Por que eu tenho que achar a massa da solução? Porque a única forma de eu usar a fórmula da densidade da solução é eu tenho que ter os dados da solução. Massa do soluto, 160 gramas, mais massa do solvente, como a gente viu ali, né, é 1 para 1, então eu considero 760 gramas para água. Então, a massa da minha solução está valendo igual a 920 gramas, né, essa massa da solução. Bom, agora eu tenho densidade da solução, massa da solução, dá para achar volume da solução, já que a densidade é específica, e eu vou usar todos os valores da soluzione. Então, nós temos aí, densidade da solução é igual a massa da solução dividido pelo volume da solução, certo? Densidade da solução, 1,25. Opa, aqui tem gramas também, então posso usar esse dado. É igual a massa da solução que a gente acabou de achar, 920 gramas. E o nosso volume, então, vai sair em centímetros cúbicos, porque a minha densidade está em centímetros cúbicos. Eu vou achar o volume da solução aqui em centímetros cúbicos. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Bom, multiplica cruzado, né? Afinal, quem não sabe multiplicar cruzado não sabe fazer cálculo em ciências. Então, vamos multiplicar cruzado, eu vou ficar com 1,25 vezes o volume da solução é igual a 920. Ah, professora, não precisa mostrar passo a passo. Precisa, tem muita gente que não sabe. E até tu que acha que sabe na hora que vai fazer. Então, fica ligado aí que eu vou mostrar passo a passo. Quem está multiplicando vai passar dividindo, vai passar para baixo da coisa. Então, na hora de achar o volume da solução, olha só como é que vai ficar. Então, vai ficar 920 dividido por 1,25. Isso é igual a 736. Então, eu acabei de descobrir aqui que o volume da minha solução, né? O volume da minha solução tá valendo aí 736, o quê? Centímetros cúbicos. Bom, estávamos indo bem até o ponto de que o exercício ele não quer a concentração em gramas por centímetro cúbico, ele quer em gramas por litro.
né? Então, antes da gente fazer qualquer outro cálculo aqui, esse dado tem que estar em litros, e para ele estar em litros, a gente tem que dividir ele por 1000, né? Então, a gente pode falar que o volume da solução vai equivaler a mais ou menos um 0,736 litros, né? Que é a transformação aí de 730, eu coloquei 739, 736 litros, que é o resultado aí da divisão do 736 por 1000. Agora ficou muito fácil, né? Agora eu entendi. É só você jogar lá na fórmula da concentração. Então, vamos finalmente achar o que o exercício pede. Concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. Para de ter preguiça de colocar só o M e o V, porque se você não sabe M de quem, V de quem é, escreve massa do soluto, volume da solução, entendeu? Que aí você sabe de quem é que você está trabalhando ali o dado. Então, massa do soluto, 160 gramas. Volume da solução, a gente achou 0,736 litros. Aqui ficou fácil, uma divisão direta, o total dá exatamente 217,39 gramas por litro. Então, essa é a concentração, né, final desse exercício em gramas por litro. Bom, gente, é muito cálculo, é muita informação? Até que é, mas dá para ser feito, né, com tranquilidade. Não é aquela coisa mais impossível do mundo, não. Preste atenção nas unidades de medida e de quem se trata aquele dado. Para isso, vamos fazer os exercícios aí abaixo, ok? Tchau, tchau e até nossa próxima aula.